Bem-vindos ao arquivo secreto da história, onde as sombras do passado guardam segredos que desafiam a lógica e a ciência. Hoje, mergulharemos em um dos mistérios mais arrepiantes e perturbadores da história recente. O incidente do Passo de Tilovi, em uma noite fria de fevereiro de 1959. 9 experientes esquiadores russos morreram em circunstâncias bizarras e inexplicáveis nas encostas geladas dos Montes Urais, o que os fez rasgar suas barracas por dentro e fugir para a neve congelante. Que força indizível causou ferimentos traumáticos sem sinais de luta? E por que a verdade permanece oculta há mais de 6 décadas? Preparem-se para a descida sombria na Montanha dos Mortos. Nossa história começa na União Soviética, no auge da Guerra Fria, um tempo de segredos e mistérios ocultos atrás da cortina de ferro. Um grupo de 9 jovens e experientes esquiadores, todos estudantes ou recém-formados do Instituto Politécnico Ural, embarcou em uma expedição de esqui de 14 dias pela região de Sverdlovsk, nos Montes Urais. O objetivo: alcançar o Monte Otorten, uma montanha que em uma língua local significa "não vá para lá" ou "montanha perigosa". Liderados por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de 23 anos, o grupo era composto por 8 homens e 2 mulheres, todos em excelente forma física e com experiência em esqui e sobrevivência em condições extremas de inverno. Sua aventura era ambiciosa, mas eles estavam bem preparados para os desafios de uma área remota e inóspita. Em 27 de janeiro de 1959, o grupo partiu da aldeia de Vizai, o último assentamento habitado. De lá, seguiram para o norte, em direção às montanhas. Um membro do grupo, Yuri Yudin, teve que retornar devido a uma doença, uma decisão que salvou sua vida e o deixou como o único sobrevivente do grupo original. Os 8 esquiadores restantes continuaram sua jornada. Em 31 de janeiro, eles montaram um acampamento em uma floresta, estocando alimentos e equipamentos para o retorno. Dali se preparariam para atravessar o passo que levava ao Monte Otorten. No dia seguinte, 1º de fevereiro, o tempo piorou drasticamente. Uma nevasca se abateu sobre eles, reduzindo a visibilidade e tornando o avanço extremamente difícil. Eles desviaram do curso e, em vez de alcançar o vale, acabaram em uma encosta do Rolat Shahel, uma montanha cujo nome Mansi se traduz sinistramente como Montanha dos Mortos. Era um presságio do que estava por vir. Naquela noite a temperatura despencou para cerca de 25 graus bajo zero a menos 30 degrees Celsius. O grupo montou sua barraca grande na encosta da montanha, protegida, mas exposta aos ventos cortantes. Eles se preparavam para passar a noite, comendo e se aquecendo. Dentro da barraca, as evidências posteriores mostrariam que estavam organizados, com suas roupas e equipamentos arrumados para o frio extremo. Mas algo aconteceu. Algo terrível. Por volta da meia-noite ou nas primeiras horas da manhã de 2 de fevereiro, uma força desconhecida e aterrorizante atingiu a barraca. O que se seguiu foi uma cena de puro caos e desespero. A barraca foi rasgada por dentro, com cortes feitos por facas, indicando que os ocupantes tentaram desesperadamente sair. Eles fugiram, não pela saída principal, mas através dos rasgos, em um eixo frenético e aterrorizado para a escuridão congelante da noite. Estavam descalços, ou com apenas meias, em trajes de dormir, ou com pouquíssimas roupas, totalmente despreparados para o frio de menos 30 degrees Celsius. Pareciam ter abandonado tudo em um pânico extremo, o que poderia ter causado tal terror que os forçou a abandonar o abrigo vital no meio de uma nevasca implacável. A ausência de comunicação do grupo levantou alarmes. Amigos e familiares, preocupados,
pressionaram as autoridades. Em 20 de fevereiro, equipes de busca foram enviadas. O que eles encontraram no Passo Dyatlov é o material dos pesadelos. A barraca estava lá, semi-enterrada na neve, mas rasgada por dentro. Os pertences dos esquiadores, menos casacos quentes, botas, comida, câmeras, diários, estavam todos dentro, intocados. Não havia sinais de luta ou de outros invasores. Era como se as pessoas tivessem simplesmente evaporado, deixando seus bens para trás. O terror da descoberta apenas aumentou. A cerca de 500 metros da barraca, perto de uma grande árvore de cedro, os 2 primeiros corpos foram encontrados. Iram Yuri Krivonashenko e Yuri Doroshenko, descalços e vestindo apenas roupas íntimas. Suas mãos estavam gravemente queimadas e havia galhos quebrados ao redor, sugerindo que tentaram acender uma fogueira. Suas poses indicavam um congelamento rápido e doloroso. Mais acima, na encosta, em direção à barraca, foram encontrados os corpos de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin. Eles pareciam estar tentando rastejar de volta para o abrigo, exaustas pelo frio. Dyatlov estava deitado de bruços, com os braços estendidos, como se estivesse tentando se arrastar. Slobodin tinha uma fratura no crânio, que os legistas consideraram não fatal. Ainda mais perturbadores foram os 4 corpos restantes, encontrados meses depois, em maio, quando a neve finalmente derreteu. A cerca de 75 metros da árvore de cedro, em uma ravina profunda, Iram Nikolai Thibebrignolas, Ludmila Dubinina Semyon Zolotarevi. Seus ferimentos eram assustadores e inexplicáveis. Thibaut Briganoles tinha uma grave fratura no crânio. Dubinina e Zolotaryov tinham lesões ainda mais chocantes. Dubinina tinha as costelas fraturadas e sua língua e olhos haviam desaparecido. Zolotaryov também tinha costelas fraturadas. Kolevatov apresentava múltiplas fraturas e uma deformidade facial. O que causou esses ferimentos traumáticos, comparáveis aos de um acidente de carro, mas sem sinais de impacto externo ou de luta? E talvez o mais bizarro de tudo, as roupas de Dubinina e Kolevatov apresentavam altos níveis de radiação. O mistério se aprofundava a cada descoberta. A investigação oficial soviética, conduzida com o sigilo típico da era da Guerra Fria, concluiu que a causa das mortes foi uma força natural irresistível. Essa conclusão vaga e apressada, combinada com o fechamento do caso e o silenciamento das famílias, apenas alimentou a desconfiança e a proliferação de teorias. Os corpos foram enterrados em caixões de zinco selados, e o acesso ao local do incidente foi restrito por anos. A falta de transparência do governo soviético na época é um fator crucial que contribuiu para a persistência do mistério, pois levantou a suspeita de um encobrimento. Ao longo das décadas, a ausência de uma explicação satisfatória deu origem a uma miríade de teorias, algumas científicas, outras fantásticas, todas tentando desvendar o que realmente aconteceu no Passo Dyatlov. O que teria levado aqueles 9 esquiadores experientes a uma morte tão horrível? Vamos explorar as principais hipóteses que tentam decifrar este enigma gelado. A teoria mais aceita, e a que foi revisitada e confirmada por uma nova investigação russa em 2019 a 2020, é a da avalanche. Essa hipótese sugere que uma pequena placa de neve, ou uma avalanche muito localizada e em câmera lenta, teria atingido a barraca durante a noite. O ruído e o impacto da neve em movimento teriam assustado os esquiadores, levando-os a cortar a barraca e fugir em pânico, temendo um soterramento iminente. Os ferimentos internos e fraturas nos corpos seriam causados pelo impacto da neve e pelo empurrar contra pedras ou árvores durante a queda ou soterramento. O fato de terem saído descalços seria um sinal de urgência extrema. Essa teoria explica a barraca rasgada por dentro e os ferimentos, mas ainda
luta para explicar por que os esquiadores não tentaram recuperar seus equipamentos, por que alguns corpos foram encontrados tão longe, e a questão da radiação nas roupas de algumas vítimas. A falta de uma avalanche tradicional e visível no local também é um ponto de discórdia. Outra teoria natural plausível é a das infrassons, ou ondas sonoras de baixa frequência. Essa hipótese sugere que ventos fortes, fluindo sobre a forma particular da montanha Rolat Shahel, poderiam ter criado infrassons. Essas ondas sonoras, inaudíveis para o ouvido humano, podem ter efeitos fisiológicos perturbadores, causando pânico, náuseas, alucinações e um profundo sentimento de terror irracional. Sob a influência dos infrassons, os esquiadores poderiam ter experimentado um medo avassalador, que os forçou a fugir da barraca em pânico, sem pensar em se vestir ou pegar suprimentos. Os ferimentos internos poderiam ser atribuídos a quedas desorientadas ou a impactos enquanto fugiam descontroladamente no escuro. Essa teoria explica o pânico, mas a questão dos ferimentos e da radiação ainda desafia uma explicação completa. No campo das teorias mais sombrias e conspiratórias, uma das mais persistentes é a do teste militar secreto. Essa hipótese sugere que os esquiadores teriam inadvertidamente entrado em uma zona de testes militares soviéticos de armas experimentais. Talvez um novo tipo de explosivo, um gás tóxico, ou até mesmo armas radiológicas. Os ferimentos internos, a radiação nas roupas e a falta de vestígios externos poderiam ser explicados por uma explosão não convencional ou pela exposição a agentes químicos radiativos. O governo soviético, para encobrir o incidente e proteger seus segredos militares, teria fabricado a história da força natural irresistível e silenciado qualquer testemunha. Essa teoria ganha força pela atmosfera de sigilo da Guerra Fria e pela reputação do regime soviético em encobrir informações sensíveis. O relato de um grupo de turistas que, na mesma época, teria avistado esferas brilhantes no céu da região, também é frequentemente citado como uma evidência de testes militares, ou até mesmo de OVNIs. Ainda mais fantástica, mas igualmente popular, é a teoria dos OVNIs, ou seres extraterrestres. Essa hipótese sugere que os esquiadores foram atacados por entidades não humanas. As luzes estranhas no céu, as esferas brilhantes relatadas por testemunhas na região, seriam naves extraterrestres. Os ferimentos inexplicáveis seriam causados por tecnologia alienígena ou por seres que não deixam rastros convencionais. A radiação nas roupas poderia ser um resquício da tecnologia alienígena. Embora sem provas concretas, essa teoria alimenta o fascínio pelo inexplicável e pela ideia de que somos observados por algo de fora do nosso mundo. A teoria do ataque de animais selvagens, como ursos ou lobos, foi rapidamente descartada pelas autoridades, pois não havia pegadas de animais grandes na neve ou sinais de luta com garras ou dentes. Além disso, os ferimentos nos corpos eram muito específicos e traumáticos para serem causados por animais. Da mesma forma, a hipótese de um ataque de nativos Mansi, a tribo indígena local, foi investigada e descartada. A tribo Mansi era pacífica e tinha um histórico de boa convivência com os exploradores. Os Mansi entrevistados cooperaram com a investigação e não havia evidências de que tivessem atacado os esquiadores. A ciência moderna tem tentado, com novas tecnologias, trazer luz ao incidente do Passo de Tilov. Pesquisadores suecos, suíços e russos utilizaram simulações computacionais avançadas, modelos matemáticos e experimentos físicos para recriar as condições daquela noite. Em 2021, uma pesquisa suíça publicada na revista Communications Earth Environment forneceu a explicação mais detalhada e cientificamente embasada para a teoria da avalanche. Eles usaram simulações de computador e modelos em escala
para mostrar como uma pequena avalanche de placa poderia ter se formado em uma encosta relativamente plana. E como os detritos da avalanche poderiam ter atingido a barraca, mesmo que a inclinação fosse menor do que o usual para avalanches, eles também explicaram como os ferimentos traumáticos poderiam ter ocorrido pelo impacto da neve e do gelo sobre os corpos, especialmente se estivessem deitados em suas barracas. Essa pesquisa tentou responder às críticas à teoria da avalanche, oferecendo um mecanismo mais plausível para o evento. A análise da radiação nas roupas das vítimas, um dos detalhes mais intrigantes do caso, também foi revisitada. Embora ainda não haja um consenso, alguns cientistas sugerem que as partículas radioativas poderiam ser o resultado de resíduos de testes nucleares soviéticos nas proximidades. O8 mesmo de black body radiation de fontes naturais do subsolo que poderiam ter sido perturbadas. No entanto, a explicação mais simples é que alguns dos esquiadores trabalhavam com materiais radioativos em seus estudos ou hobbies, e poderiam ter levado pequenas quantidades em suas roupas de forma acidental, sem relação direta com o incidente. A dificuldade em obter amostras originais e a falta de registros detalhados da época dificultam uma conclusão definitiva. O incidente do Passo Dyatlov continua a ser um teste para os limites da investigação forense e da ciência, mostrando como a falta de dados completos e o tempo podem tornar um caso quase impossível de ser resolvido. O legado do incidente do Passo Dyatlov transcende a tragédia e se tornou um fenômeno cultural global. Ele é um dos mistérios mais persistentes e debatidos da história recente, gerando uma quantidade imensa de conteúdo. Filmes, como o de 2013 Dyatlov Pass Incident, documentários extensos, livros do now, ficção e ficção, podcasts e até mesmo jogos de videogame exploram as inúmeras teorias e o terror daquela noite. A figura dos 9 esquiadores, cujas vidas foram ceifadas em circunstâncias tão estranhas, é vista com uma mistura de compaixão e fascínio. A persistência do mistério na era digital é ainda mais notável. Comunidades online, fóruns dedicados ao caso, canais do YouTube e grupos de estudo internacionais continuam a fervilhar com discussões, novas análises de diários e fotografias antigas, e até mesmo expedições de entusiastas ao local. O Passo Dyatlov não é apenas um mistério histórico, é um enigma vivo, que continua a desafiar a nossa compreensão do mundo e a nos lembrar da fragilidade humana diante de forças desconhecidas. Ele nos convida a especular, a temer e a tentar encaixar as peças de um quebra-cabeça que talvez nunca seja totalmente montado. É um símbolo do que acontece quando a ciência e a lógica falham em nos dar uma resposta satisfatória. Então, o que você acha que realmente aconteceu no Passo Dyatlov? Foi uma avalanche misteriosa, como sugerem as últimas investigações russas? Foram infrações que causaram pânico e desorientação? Ou a verdade reside em um teste militar secreto? Ou em algo muito mais extraordinário, vindo de outro mundo? A neve gelada dos Urais guarda seus segredos com uma obstinação implacável. O mistério do incidente do Passo Dyatlov continua a ser um enigma sem solução, um lembrete arrepiante de que a história tem seus próprios segredos guardados a 7 chaves. Sua ausência de uma resposta definitiva é um convite contínuo à exploração, à imaginação e à eterna busca pela verdade. E qual a sua teoria sobre a tragédia no Passo Dyatlov? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva é crucial para continuarmos a desvendar os segredos do passado. Se você gostou desta investigação profunda sobre um dos maiores mistérios da história, não se esqueça de se inscrever no Arquivo Secreto da História para não perder nenhum enigma desvendado
e deixar seu like para fortalecer nossa busca pela verdade. Sua ajuda é crucial para continuarmos explorando os segredos que o tempo não pôde apagar. Até o próximo arquivo.